Bom, aqui nós temos os carboidratos, conhecidos como polissacarídeos, são aqueles que têm mais de 20 moléculas de monossacarídeos ligadas. Então, aqui, o monômero desse polissacarídeo a gente chama de monossacarídeos, beleza? Como representantes desses carboidratos, chamados de polissacarídeos, a gente tem o ácido hialurônico, que é um açúcar presente entre as células. Ela auxilia na adesão celular, então é uma espécie de um cimento que existe entre as células para mantê-las ligadas umas às outras. E a gente também tem a heparina, que é um tipo de açúcar que funciona como anticoagulante, tá? Muito importante no nosso organismo também. Bom, aqui tem o quadro com os principais polissacarídeos, um dos que mais caem nos vestibulares, por exemplo. E aí está dividido entre polissacarídeo animal e vegetal, que possuem função estrutural e energética. Então, por exemplo, nós temos um polissacarídeo animal que desempenha uma função estrutural que a gente chama de quitina. Então, a quitina ela está presente no exoesqueleto de artrópodes, ela vai estar presente, por exemplo, no exoesqueleto de barata. Quando você pisa na barata em casa e ela faz aquele barulho de tipo um crack, aquilo ali é o exoesqueleto, é a quitina que está sendo rompida. Importante a gente saber que quitina é diferente de queratina. A quitina ela é um monossacarídeo, ela é um polissacarídeo, então ela é um carboidrato, e a queratina é uma proteína que está presente na unha, no cabelo, então elas são coisas diferentes, beleza? A quitina ela também está presente no parede celular de fungos, tá? E isso é uma das características, inclusive, que façam que fungos não seja classificado como planta, por exemplo, tá? Porque além dele não fazer fotossíntese, né? Além dele não ser autotrófico, ele também possui a quitina, que é uma estrutura presente em animais, tá? Bom, já no vegetal, a gente tem como polissacarídeo estrutural a celulose. A celulose está presente na parede celular das plantas e aí ela confere mais resistência a essas células e aí, inclusive, ela está presente nesse papel. A gente conhece muito a celulose. Só que nosso organismo não consegue digerir a celulose, porque é necessário algumas células para fazer a quebra dessa molécula de celulose. Ela é um polissacarídeo, então ela tem muitas glicoses ligadas. Então, para fazer essa quebra, a gente precisa de determinadas bactérias, que é o que acontece, por exemplo, com vaca. A vaca ela come só capim, né? E ela é um animal robusto, um animal grande. Então ela tem a energia imediata da celulose, porque no rumen, que é o primeiro estômago ali da vaca, tem uma presença muito grande de bactérias que digerem a celulose. Então, fornecem essa energia, quebra essa celulose, liberando então energia para esse animal. Então, por exemplo, se você desse um antibiótico para uma vaca, e esse antibiótico matasse as bactérias presentes no rumen, provavelmente essa vaca não sobreviveria, porque ela não ia conseguir digerir mais a celulose. Cupim também tem protozoários que ajudam ele a fazer a degradação dessa celulose, beleza? Então aqui nós temos dois tipos de polissacarídeos estruturais, só que um animal e um vegetal. Nós comumente ingerimos celulose, só que como a gente não faz a digestão dessa celulose, ela é importante para formar a nossa fibra, ela é uma fibra que ajuda na formação do bolo fecal. Então ela ajuda então aí nesse processo de formação do bolo fecal e é importante que a gente consuma fibras, inclusive celulose, porque o intestino ele tem que funcionar regularmente, a gente tem que ir no banheiro uma vez ao dia, beleza? Então a celulose no nosso organismo ela não é digerida, mas ela desempenha uma função que nos auxilia no sistema digestório. Já os polissacarídeos com função energética, a gente tem o glicogênio e o amido. O glicogênio está presente nos animais. Quando você consome glicose, uma parte dessa glicose ela já é convertida em energia que você utiliza no seu corpo para desempenhar suas funções naquele momento. Então, uma hora depois que você fez uma refeição, basicamente, você já tem disponível ali energia no seu corpo. Só que quando você não consome essa energia, existe um hormônio que a gente chama de insulina que retira essa, esse açúcar em excesso do seu sangue, levando para as células, levando para o fígado, levando para o músculo,
Lá no fígado, no seu músculo, existe uma reserva de glicose, que é quando eu tenho a junção de várias moléculas de glicose, eu formo um glicogênio. Esse glicogênio presente nos músculos, na maioria das vezes, ele é utilizado pelo próprio músculo, beleza? Já o glicogênio que fica no nosso fígado, quando você fica, por exemplo, num jejum de 3 horas sem comer ou fica com um período muito grande sem se alimentar, esse glicogênio que está lá no seu fígado, ele é quebrado, liberando, então, glicose para o seu corpo. Como que isso acontece? Um hormônio chamado glucagon, ele retira essa glicose da célula e leva para a sua corrente sanguínea para disponibilizar essa glicose no seu sangue para ela ser convertida em energia posteriormente, beleza? Então aí o glicogênio ele fica armazenado no fígado e no músculo, tá? Já o amido, ele é uma reserva energética de planta, de vegetal. Então a batata, por exemplo, faz uma reserva de amido e quando a gente ingere esse amido, sei lá, se foi no McDonald's, no Burger King, come a batata lá frita, o que que você está fazendo? Está ingerindo um amido. E aí, o amido ele também é uma junção de várias moléculas de glicose. Quando você ingere essa molécula de amido, existe uma enzima que se chama amilase salivar, e essa amilase salivar ela vai quebrar esse amido em moléculas menores, beleza? Em maltose. E aí depois você vai ter uma outra enzima que se chama maltase, que vai quebrar essa maltose, liberando glicose para o seu corpo. Então, quando você come, quando você ingere carboidrato, esse alimento ele passa pelo seu sistema digestório. A função do seu sistema digestório é fazer com que uma macromolécula se transforme em uma micromolécula e aí liberando esse micronutriente, né, essa micromolécula no seu corpo, que vai ser convertida em energia posteriormente, tá bom? Então, é importante a gente saber sobre esses quatro polissacarídeos que são muito comuns em provas, beleza? Todos esses três aqui, ó, celulose, amido e glicogênio, eles são formados por glicose, tá? Então, a diferença entre eles é o formato dessa célula. Lá no início, quando a gente falou de alfa glicose e beta-glicose, o que que isso influencia? Influencia que dependendo se você tem uma quantidade maior de alfa-glicose, essas moléculas elas vão interagir de determinada forma e dando um formato diferente para essa estrutura. Então, aqui ó, a diferença entre celulose, amido e glicogênio está justamente na quantidade de ou alfa-glicose ou beta-glicose que influencia no formato dessa estrutura, beleza? Então, gente, basicamente é isso que a gente precisa saber sobre os carboidratos. Estarei disponível aí para as perguntas, beleza? Então, qualquer dúvida que tiver, é só mandar lá no nosso grupo do WhatsApp, do cursinho, que eu estou disponível para respondê-las. E semana que vem vou postar mais um conteúdo para a gente aí, ok? Então, bons estudos e até a próxima.